Penúltimo bloco começando. E lance seguinte, pessoal. O coronavírus está aí mesmo. E, infelizmente, está crescendo. Infelizmente. Mas a gente agora vai falar pouco, porque eu tenho uma pessoa que vai dar uma aula e falar com propriedade do assunto. Vocês vão saber agora nesse quadro de saúde da semana. Pois é, pessoal, uma matéria muito importante, acima de tudo, de conscientização, porque a pandemia não para. Desde o dia 30 de março, as pessoas estão de frente a uma batalha direto. Inclusive, a pessoa que está aqui comigo, ela é médica, oftalmologista, doutora Cíntia Cordeiro, e ela faz parte da equipe de Centro de Controle de Combate ao Coronavírus em Campos. Doutora, que função, hein? Que função, hein? E olha só, como é que travar uma luta diariamente contra o desconhecido? Muito difícil, Fábio, muito difícil. Assim, a gente, em medicina, a gente já vive, de uma situação de estresse, de angústia, de lutas, de várias doenças, mas essa doença ela é especialmente angustiante pela questão do ser invisível, e principalmente porque ninguém sabe ao certo, assim, como combater essa doença. É tudo muito novo, não só, a gente tem a situação do Brasil, que é um país de terceiro mundo, todas as dificuldades que a gente vive, do nosso sistema de saúde, mas você vê que nem os países de primeiro mundo estavam preparados para isso. Então é muito angustiante, porque a nossa referência sempre foram os estudos de fora. Claro. E a gente fica aqui angustiado, sem saber exatamente qual caminho seguir, porque cada hora tem um estudo diferente, cada hora uma novidade, ninguém chega num consenso. E existem as fake news também, que as pessoas não sabem o que acontece, a cura está aí, descobrimos um antídoto, uma vacina, e é desconhecido. É desconhecido. Inclusive dentro da própria medicina, porque vários grupos diferentes, e aí vem a questão de interesse político, de econômico, de tal da laboratório ou não. Então até isso a gente vive dentro da própria ciência. Agora você que está à frente aí, como é que travar uma luta, entre aspas, de espada todos os dias, frente a frente com o invisível? É muito difícil. Quando a gente começou com tudo isso, a gente enxergava muito o que estava acontecendo lá fora. A hora que a gente viu que realmente chegou. E assim, o meu primeiro plantão para mim foi emblemático, que foi inclusive o primeiro óbito que a gente teve aqui em Campos. Eu estava de plantão no dia que a gente chegou, que ele chegou. Então estávamos nós conversando assim, será que no Brasil vai chegar mesmo? Porque a gente não estava acreditando, que fosse chegar no Brasil. Será que realmente vai chegar? Então a hora que a gente viu realmente os casos chegando, foi muito angustiante. Falei, não, realmente chegou. E aí vem aquela angústia, e aí, será que eu vou pegar? Será que o meu colega... Quantos exames você faz, doutora? Eu já fiz 2. Deu negativo? Negativo. Então você deve usar todo o aparato, então assim, a gente lá se organizou muito com relação a isso. Então nós começamos antes da pandemia de fato chegar a Campos. Sim. Então a gente teve um preparo muito grande, a equipe para nos preparar, ensinando a forma de usar todos os equipamentos de proteção. Logística, Tudo. Então, como que a gente devia se paramentar, como que a gente devia se desparamentar, porque os estudos mostram que a maioria das vezes a contaminação do profissional de saúde é na retirada do material ou no estar médico, conversando um com o outro, e não necessariamente no ato de examinar o paciente. Sobre o isolamento, o que a senhora tem a falar sobre isso? Então, é muito controverso, é muito complicado, porque eu tenho a minha visão como médica, mas eu também sou empresário porque eu tenho minha clínica, eu tenho os meus filhos em casa também, tenho um distanciamento da minha família, mas assim, justamente por ser uma doença desconhecida, ainda não tem um tratamento que a gente acredite na efetividade e nem tem uma vacina para nos proteger, a principal ferramenta realmente é o isolamento. Agora, a forma como isso vai ser feito e a forma como isso vai ser desfeito é que eu acho que é o mais importante. Então, assim, eu acredito sim no isolamento, mas acredito sim numa organização para que isso aconteça e deixe de acontecer. Porque eu vou falar uma coisa para a senhora, eu ando pelas ruas aqui, principalmente ao redor aqui da Pilinca, eu vejo que as pessoas não estão cumprindo o isolamento da forma que deveria ser feito de fato. Sim, com certeza. Para a gente é muito claro. Eu vejo pessoas caminhando, fazendo exercício físico, com a máscara embaixo do queixo, Cíntia. Ou então, às vezes, está conversando no celular e a máscara volta daqui a pouco. Já pegou. Não, e a própria manipulação da máscara, você está se contaminando. E a gente sabe de festas que estão acontecendo, encontros, então é muito complicado. Olha só,
Essa pergunta é bem pertinente, eu acho que o pessoal de casa vai gostar e eu vou ler, inclusive, tá? Como é que a senhora avalia a flexibilização até o momento? Então, eu me preocupo muito com essa flexibilização. Como você já falou, assim, a quarentena ela não está sendo tão bem cumprida, né? Eu me preocupo, assim, quando eu comecei a assistir algumas reportagens do Rio, as pessoas indo para as praias, as pessoas não estão respeitando isso. Parece que tá todo mundo de férias, né? Entendeu? Então, assim, nós não estamos de férias. Nós estamos no meio de uma pandemia, estamos de quarentena, então eu me preocupo muito com essa flexibilização e como isso vai ser feito, porque as pessoas realmente não estão acreditando. E quando foi noticiado que o Rio começou a ter uma queda no número de casos, as pessoas aqui em Campos começaram a se comportar como se já tivesse acabado. Exato, barzinho funcionando clandestinamente. Sim, porque aqui na área central a gente até vê, acho que à noite, pelo menos eu percebo... Mais branda, mas existe um lugar ainda existe. que tem. Mas na periferia da cidade, o que a gente fica sabendo é que está normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Esses dias, inclusive, eu vou até falar que você estava num velório de um pai de uma conhecida minha, estava rolando uma festa numa comunidade, todo mundo dançando funk. Em plena pandemia. Isso não existe, né? Não. E o trabalho de conscientização, a mídia está fazendo com louvor. Sim. Então, assim, pra gente é muito frustrante, porque a gente está lá, está trabalhando, a gente não tem leito para todo mundo. Infelizmente é uma realidade do Brasil, do mundo, né? Então isso aí não é uma exclusividade nossa. Verdade. Na Itália eles estavam usando até centro cirúrgico para colocar paciente, porque realmente não tinha. E aí a gente assiste uma coisa dessa, pra gente é uma agressão. Entendeu? Deprimente. A fase crítica já passou? Aqui em Campos, não. Bom você falar isso, então não podemos relaxar, ok? Não. É bom falar isso para vocês. E abolir o uso da máscara, nem pensar? Não, por enquanto não tem como. É a nossa forma de proteção, né? Álcool gel. Álcool gel, álcool 70. E aglomeração não tem jeito? Não tem jeito. Não mesmo, né? É não. Nesse momento, não. Ainda não está na hora. Doutora, então, enquanto há sintoma, há transmissão. Então, o que a gente já sabe da doença, assim, ela tem um período de incubação, pode ser até se estender até 14 dias, mas uma média aí de 4 a 5 dias. Então, a partir desse momento, o paciente ele já pode ser transmissor, mas ele ainda é assintomático. É isso que eu ia falar. Pode não ter sintoma, né? Pode não ter sintoma. E aí, a partir desse período de incubação, ele pode ou não apresentar sintoma. E ainda assim, ele continua sendo transmissor. E de forma direta. Sim, direto. Então, ele não tem sintoma nenhum, né? E ele continua transmitindo. Verdade. Agora, enquanto ele estiver tendo sintoma, a gente tem uma média de 14 dias a partir do primeiro sintoma de que ele é transmissor. Mas os estudos já mostram que ele pode, inclusive, até 21 dias, enquanto ele ainda está sintomático, ou mesmo sem estar sintomático, ele ainda pode estar transmitindo. A gente sabe que mexe com o psicológico também, e a pessoa começa a ser tosse, começa a sentir febre, começa a sentir tudo, não é? Você que está na linha de frente, falta de ar. Pois à noite, meu plantão é noturno. Eu imagino. Fala pra gente de fato, o sintoma real, qual é? Então, os principais sintomas que a gente observa é febre, tosse, a dispneia, que é a falta de ar, né? E tem 2 sintomas que chamam muita atenção, que são característicos, que é a perda do olfato e a perda do paladar. Mas não necessariamente você vai ter todos os sintomas. Tem algumas pessoas, por exemplo, que têm sintomas gastrointestinais, então tem diarreia e tudo mais. Geralmente são esses. E por quanto tempo a doença pode ficar incubada? Você falou que até 21 dias, né? A incubação até 14 dias. Isso. E o período da doença até 21 dias. 21 dias, tá? Isso. Beleza. Gente, é coisa pra gente perguntar, porque é dúvida que eu vou tirar de vocês, que esses dias, a primeira coisa que eu tava sentindo à noite, aí eu liguei pra nossa produtora e falei assim, eu tô com febre, eu tô tossindo. Ela, você tá sentindo o cheiro? Eu falei, de tudo. Aí espirrei um perfume no ar. Você tá sentindo o gosto? Eu falei, para que vou à cozinha. Botei o negócio na boca, falei, tô sentindo o gosto. Então tá, não, mas me ligou a madrugada inteira pra eu desliguei o telefone. Não, é muito angustiante. A gente mesmo, um fica conversando com o outro, eu acho que eu tô com não, tô com dor de garganta. Menino. Porque a gente fica com a máscara resseca também. Sim, então você tem dor de garganta. Não, já é um sintoma. É o psicológico entrando aí. Pois é, que chama a Tessa vai estar comigo falando sobre isso. Já existe algum protocolo de tratamento eficiente, doutora? Então, os estudos ainda são muito controversos e muito iniciais. Então, assim, a gente tem um protocolo ali de tratamento do paciente internado
mas realmente de prescrição ambulatorial para liberar, né, o paciente que vem, que a gente libera para casa, ainda não tem nenhum protocolo estabelecido, né? Porque a gente segue aqui o Ministério da Saúde. Você viu alguma data prevista que possa ser produzido algo que seja um paliativo inicial? Então, já tem vários estudos, né? A questão da cloroquina, da ivermectina, Isso, mas perguntar, ainda... usa vitamina D, vitamina C. Vitamina D, C, então agora o corticoide está muito em voga também. Exatamente. O anticoagulante já está bem estabelecido também no tratamento, então o corticoide, na verdade, é de acordo com a evolução, né? Não é qualquer paciente. Aí, tem uma linha que acredita que a hidroxicloroquina teria que ser dada desde o início do sintoma, com o sintoma leve já começar, mas é tudo muito ainda confuso. A gente tem os protocolos de internação que a gente segue e, na verdade, é muito mais o suporte do paciente de uma forma geral do que especificamente contra o coronavírus. Infelizmente, vocês não são magos, né? Não. Pode prever com um desconhecido. Pois é. A testagem é importante, mas tem gente que não tem acesso, fica sem tratamento adequado e sem notificação. E aí? Então, a testagem o Ministério da Saúde não liberou para todo mundo, né? Então, isso é uma crítica que é inclusive feita para o Brasil de uma forma geral, que o ideal seria realmente uma testagem em massa. Só foi liberado realmente para paciente internado. Aqui em Campos a gente faz profissional de saúde e de segurança. É chamada de linha de frente, né? Então, mas realmente o ideal seria uma testagem em massa e um tratamento efetivo, né, logo no início dos sintomas. No Brasil, como a gente sabe, né? Aqui as coisas não andam, de fato. Tudo mais lento. Tudo bem mais lento. Bota lento nisso. Qual é o tempo de recuperação do Covid? Então, em torno desses 21 dias, na maioria dos casos, né, o paciente, a média geralmente... Então a pessoa pode se sentir totalmente curada com esse tempo? Sim. A não ser que tenha, né, precise de internação e ocorra alguma complicação, mas em torno disso aí. E o que você sabe sobre os curados do vírus? Então, tem alguns estudos que estão demonstrando algumas sequelas respiratórias de alguns pacientes, mas assim, no geral, os que a gente tem visto, graças a Deus, a gente está tendo bastante alta também, porque a gente, né, fala da tristeza dos óbitos, mas a gente tem que falar das alegrias das curas. Quando saem as pessoas, Então, um trabalho em massa. A gente teve agora um senhor que teve alta, ele deu rosas para todo mundo, foi emocionante, porque foi um senhor que ficou muito tempo internado e saiu bem. Tem um outro que foi logo no início, que também nos deu uma alegria, um cantor, ele mandou um vídeo pra gente cantando. Que legal. Então, assim, vitória, né? Vitórias lindas nós estamos tendo. Qual é o seu recado, doutora Cíntia, para os nossos telespectadores? E agradecendo muito, que eu sei que seu tempo é corrido, você saiu de lá do centro para vir para cá gravar comigo aqui em casa, aqui na minha casa. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Queria que o senhor desse um recado de conscientização para as pessoas que estão nos assistindo, que não são poucas. Eu agradeço você o convite. Obrigado. A gente já se conhece de longa data. Mas é uma oportunidade maravilhosa. Espero que tenham outras coisas. Tem outros para poder te dar um beijinho, te dar um abraço, né, Cíntia? Então, assim, o recado que eu tenho é que realmente se cuidem, se protejam seus familiares. Então, assim, o fato de você estar usando máscara, você cuidar de você está cuidando do outro. Então não pense só em você. Então eu acho que essa pandemia veio para mostrar que a gente tem que ser menos egoísta, porque muitas vezes o seu ato vai influenciar na vida de várias pessoas, né? E próximas a você ou não. Então eu acho que esse é o grande recado. É você cuidar de você para que assim você possa cuidar do outro. E as pessoas parecem que acreditam que não tem alguém muito próximo. Sim. Infelizmente. Só quando tem realmente uma perda próxima que cai a ficha. Acho que o lance é mito, não existe. Isso é bom só para falar, tá? Ficou esse papo muito bacana, incrível, com a doutora Cíntia Cordeiro. Eu espero que vocês tenham curtido. Obrigado, doutora. Obrigada a você. Segue o baile aí, galera. Vai. A saúde do seu cãozinho também é tudo. De volta à tela do meu programa Animais Pet Center. Pois é, nós temos o Tax Dog, onde você deixa o seu cãozinho ou o seu gatinho para ir tomar banho conosco, num ambiente climatizado, uma águazinha morninha, sai cheiroso, com fragrância até de 212. Tá aqui o telefone para vocês ligarem para lá, porque não tem custo nenhum o banho, para vocês fazerem os pacotes, inclusive. Tem tosa higiênica e tem a parte exclusiva para caninos e também para os felinos. Então é bem diferenciado e os gatos têm que tomar banho também. Todo mundo pensa que o gato se lambe muito. É higiene, pessoal. E principalmente os cães que estão nessa fase de pandemia,
As patinhas têm as chamadas almofadinhas, que ali eles não são transmissores. Eles não se contaminam, mas transmitem, porque deixam em tapete, é um vírus que está no ar. Então, a higienização do seu cão, do seu gato, é primordial. E quem é referência em Campos, Macaé e Rio das Ostras, Animais Pet Center, o mundo pet pertinho de você, beleza? Em breve eu tô lá na Animais para trazer as novidades para a tela do meu programa. Fica comigo, hein? Porque eu tô voltando no 5º bloco, tem cozinha e muito mais. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra quem? Parabéns, tio Fábio. Alian. Parabéns. Tio Fábio, viva tio Fábio.